Boa noite. No programa desta segunda-feira, a gente entrevista Kelps Lima, membro da Executiva Nacional do Partido Solidariedade e secretário municipal de Planejamento e Finanças de Parnamirim. E mais, a gente traz informações da marcha dos prefeitos em Brasília. Tem representação aqui de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste aqui em Mossoró, você em Pau dos Ferros, no Alto Oeste, várias cidades do Alto Oeste, no Vale do Açu também, você que nos acompanha através da TCM também em Natal, Parnamirim, muita gente acompanhando a gente também ali na região metropolitana. Você hoje vai conferir uma entrevista com Kelps Lima, ex-deputado estadual. Vamos entender quais as estratégias, qual é a avaliação, análise do Kelps sobre as eleições de 26, o que é que ele está observando do cenário de agora. Ele já está conectado conosco, vai participar com a gente aí por via internet, no modo virtual, hoje aqui no nosso programa. Participe, mande a sua mensagem através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Nós temos o nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp, 98802-8941. E hoje é o aniversário de Ítalo. Eu vi nas redes sociais, rapaz, os parabéns muito ali, especialmente publicados ali no Instagram. Parabéns aqui ao nosso diretor Ítalo, direto aqui do nosso Master, registrando também aí os desejos, os votos de saúde, paz, Deus abençoe. Grande Ítalo, nosso diretor aqui do Cenário Político TCM, direto ali do Master. Bem, para a gente começar aqui o nosso programa de hoje, antes de a gente iniciar a nossa conversa com o Kelps, que já está conectado com a gente, vamos aqui com esta foto. Vamos colocar essa foto aqui. Eu estive em Açu no final de semana, no aniversário da minha afilhada Esther, junto lá com os meus compadres Fatinha e Erlon. E olha só essa mesa, meu amigo. Temos aí a Flaviana, a Ceicinha, a Priscila, a Risângela, Rejane e Emanuele. Lembrando aí que a Flaviana de Patu, ela quase não fala meu nome. Eu posso colocar um áudio aqui? Posso, direto aqui no meu microfone. A Flaviana é essa de azul aí, tá? Do lado esquerdo. Olha só a Flaviana tentando dizer meu nome. Como é meu nome? Peraí, que saiu aqui, peraí. Como é meu nome? Vanúzio. Vanúbio. Não, esqueci. Vanúzio. De novo. Agora dei certo. Vanúbio. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Flaviana de Patu, mas é professora lá de Açu. Encontrei com essa turma toda lá, muito animada. Não acertou o meu nome, mas ela disse que todas as noites assiste aqui o Cenário Político lá com o maridão. E às sextas, lá na Rádio 95, acompanha o nosso Conexão TCM, junto com a Rádio Princesa e a Rádio 98 de Apodi. Muito obrigado, tá bom, pessoal, aí pela audiência sempre aqui da nossa programação. Bem, o governo lançou em abril um programa chamado Costura Mais RN. A ideia é capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade e para o mercado de trabalho. Estimular a geração de trabalho e renda e, com isso, capacitar mulheres na arte da costura industrial. Para isso, o governo do estado, em parceria com diferentes órgãos, lançou o Costura Mais RN, um programa que promete atender cerca de 37 municípios. Formação profissional no setor têxtil e de confecção, onde os alunos têm a possibilidade de fazer um curso técnico, né, na área de costura e corte industrial. Além disso, os alunos eles vão poder ter acesso a crédito facilitado através da AGN para compra de equipamentos e aviamentos, ou seja, eles vão poder, ao final do curso, ter acesso a esses créditos e adquirir as máquinas. Após passar pela cidade de Baraúna, o programa chega em Caraúbas e está com inscrições abertas.
Para ter acesso ao curso, é preciso atender a alguns critérios de seleção. Não precisa ter iniciação da costura, são 50 vagas sendo ofertadas. O curso ele dura 3 meses, né? Então é um curso profissional. Então, ao final do curso, eles vão receber um certificado de corte e costura industrial, que é aceito em todo o território nacional e chancelado pelo Senai. Em Caraúbas, o curso está previsto para começar no dia 10 de junho. Daí em diante serão 3 meses de formação. E ao final ainda vai acontecer um desfile de moda potiguar. Além de cada curso, vai ter também o desfile, porque dentro do curso os alunos são estimulados a fazer suas próprias peças e coleções. Ou seja, nós estimulamos o empreendedorismo para que os alunos possam desenvolver as suas próprias marcas de confecção, as suas próprias roupas, né? Com seus designs exclusivos. Por isso que a gente está focando nisso. Então, durante o curso, vamos ter desfiles, né, dos alunos que cada um desenvolver sua própria marca, né, e sua própria coleção. E depois desse processo, ao final do ano, nós vamos ter uma semana da moda, onde vão contar com as melhores peças e roupas desenvolvidas para os alunos selecionados e também contando com as logomarcas, as marcas potiguares de confecções que já existem dentro do mercado. A gente vai seguir acompanhando a execução deste projeto, muito importante, né? E lá em Caraúbas, a prefeitura está construindo galpões, enfim, é preciso várias mãos para poder a coisa realmente dar certo. Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa de hoje. Kelps Lima, eu vou saber onde é que está o ex-deputado, secretário de Parnamirim, e para a gente iniciar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, onde está, né, Kelps? E um segundo questionamento. Kelps Lima está fora da política? Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores da TCM. Feliz aniversário, Ítalo. Meus parabéns. Ítalo, gente boa. E boa noite, eu lhe chamo de Vanúbio, Vanúzio, Vonúvio. Do que der certo, né? Do que a gente compreende. Agora você está cheio de nomes, Vanúbio. Nomes, muitos nomes. Bem, Vanúvio, assim, eu sou apaixonado por política, eu obviamente não saí da política. A política ela passa por candidaturas ou não. Nesse momento eu estou cumprindo outro papel, que é o de dirigente partidário, secretário de planejamento aqui em Parnamirim, e muito feliz de ainda estar participando de articulações e de implementações de políticas públicas. Kelps, falando sobre partido, continua no Solidariedade, a gente tem observado a cena a acontecer, né, na política do Rio Grande do Norte, algumas mudanças partidárias, algumas siglas se juntando, formando federação. Está no Solidariedade, como é que está o partido aqui no estado? Os partidos brasileiros estão sofrendo agora um momento de reformulação. Com o aumento da cláusula de barreira, que para o telespectador que não sabe o que é, o partido, para continuar existindo, ele precisa alcançar um número mínimo de votos. A cada eleição, esse número mínimo de votos ele aumenta. E com isso, vários partidos estão fazendo federações ou se unindo em forma de fusão, 2 partidos virando um partido só, ou montando como se fosse uma coligação nacional. Esse cenário ele deve durar até o início do próximo ano. O Solidariedade é um dos partidos que com certeza vai fazer federação. Na eleição passada ele já fez uma incorporação do PROS, ele incorporou o PROS para os seus quadros. Então esse é um cenário que os dirigentes partidários locais, eles até opinam, mas essas decisões são tomadas de acordo com a visão nacional de cada partido. E aqui no Rio Grande do Norte, o Partido Solidariedade, ele está firme nessa preparação para 26, Kelps? Tá, o Solidariedade do Rio Grande do Norte sempre foi muito organizado e bem articulado na montagem de candidaturas, seja nas eleições proporcionais ou na majoritária.
o partido, apesar de ser um partido pequeno, sempre teve vitórias eleitorais importantes. Por exemplo, a eleição de Alisson, prefeito de Mossoró, quando ele ganhou de Rosalba, foi pela Solidariedade. A eleição da professora Nilda, na terceira maior cidade do estado, agora Parnamirim. Tivemos candidaturas a governador nas duas últimas eleições, Breno Queiroga em 2018, Fábio Dantas em 2022. Então a gente está agora fazendo o que a gente sabe fazer. Muita articulação de bastidor, chamando nomes para conversar, tentando compor grupos. É muito confiável, né? Quem participou de nominata em candidaturas do partido sabe que é um ambiente de segurança partidária e isso nos credencia em todas as eleições a montar boas nominatas nas eleições proporcionais e também apresentar candidaturas nas eleições majoritárias. Bem, o modelo de gestão adotado pela Prefeitura de Mossoró foi destaque já nesta segunda-feira durante a 26ª Marcha dos Prefeitos, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios em Brasília. O prefeito interino, Marcos Medeiros, representa o município no evento. Durante sua participação, Marcos Medeiros ressaltou os avanços da administração municipal desde 2021, com ênfase na modernização e na transparência dos serviços públicos. Ele disse: adotamos medidas que garantem eficiência e agilidade no atendimento à população. Iniciamos esse processo com o programa Mossoró Digital, que hoje nos coloca entre as gestões de referência no país, foi o que afirmou o prefeito interino. Um dos destaques da apresentação foi a atuação da Secretaria Municipal da Fazenda. Você vê aí na foto o secretário titular, o Edilson Júnior, do lado esquerdo. Detalhou, por exemplo, as inovações implementadas pela gestão, especialmente por meio do Cefaz Digital, um conjunto de iniciativas tecnológicas que vem facilitando o acesso da população aos serviços fazendários e fortalecendo a arrecadação municipal. Na imagem que você viu ali, encaminhado pela comunicação do município, nesta foto encaminhada, você vê ao centro o prefeito Marcos, ao lado dele o Edilson Júnior e também o Wilson, que é o secretário municipal de comunicação. Portanto, esta representação aqui de Mossoró, lá em Brasília. Estamos acompanhando, para saber as novidades, tudo que está acontecendo. Hoje foi confirmada a presença do presidente Lula, amanhã, na abertura oficial do painel principal, nessa marcha. Também as presenças dos presidentes do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Então, amanhã Brasília vai estar movimentada. E até o final da semana muita coisa vai acontecer, porque nesses encontros tem presença de ministros, também tem ali deputados, senadores, enfim. E vai coincidir justamente com o fechamento das emendas parlamentares na sexta-feira. Portanto, Brasília muito mais movimentada do que o comum, e a gente segue acompanhando. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o Kelps Lima. Kelps, sobre 2026, Em 2022, o senhor foi candidato a deputado federal, tirou uma votação expressiva, ficou na suplência, não chegou a atingir ali o quociente mínimo, Foi por pouco, mas de 2022, daquela campanha, é possível já de fazer ali uma avaliação do que aconteceu e já nessa preparação para 26? Com certeza, Bonucci. O que aconteceu em 2022 é que houve uma mudança na regra e essa regra nova atrapalhou candidatos que tiveram votação expressiva. Tanto eu, como Beto Rosado, como Garibaldi Alves, ficamos entre os 8 mais votados, mas não fomos eleitos porque os nossos partidos não tiveram a votação mínima exigida na lei. Qual foi a lição que a gente tirou? Não dá mais para formar nominata pequena para tentar eleger um. Você precisa tentar montar uma nominata mais competitiva para buscar mais vagas. E é isso que a gente está fazendo agora. Nós deixamos uma articulação já bem avançada para a montagem de uma nominata bastante robusta. Já tem alguns nomes que a gente pode publicizar, tem 2 nomes que a gente ainda não pode publicizar, mas nós já temos dos 9 nomes, que são o número de candidaturas que podem ser apresentadas com a lei que está valendo hoje.
nós já temos 6 nomes grandes, bastante competitivos, a grande maioria já teve mandato de deputado desses que estão nesse grupo, e a gente vem com um nominato bem forte para essa eleição. Essa é a grande diferença, que agora está se juntando nomes bem mais fortes. A imprensa da capital deu, por exemplo, a chegada do ex-prefeito Carlos Eduardo ao Solidariedade, Abraham Lincoln e o ex-deputado Rafael Mota. São nomes que estão dialogando, estão se aproximando. Como é que está agora esse trâmite? Sim, agora não necessariamente no Solidariedade, é importante ser dito. A gente está esperando essas federações partidárias, né, para em dezembro, o que está combinado é de dezembro para janeiro, quando fecha o cenário nacional, a gente fechar o partido. Obviamente, cada um vai tentar levar para o seu partido, para a sua federação, mas o que está certo é que a gente vai estar numa nominata. Esses 4 já estão publicamente confirmados, mas deve anunciar em breve. E hoje à tarde, numa das reuniões com uma candidatura um candidato que confirmou a entrada, a gente pode divulgar, um dos temas, você está falando de Mossoró, foi a cidade de Mossoró, porque ainda não tem nessa nominata um nome de Mossoró, e com certeza Mossoró vai apresentar um grande nome, e a gente está em busca de um grande nome de Mossoró para compor essa nominata. A lógica da gente é que já tem 3 partidos com 3 nominatas encaminhadas, e lá estão todos os federais com mandato, no PL, no PT e na Federação União Brasil PP, e a nossa tem nomes competitivos, nomes robustos, mas nenhum com mandato. E a gente agora, você pediu novidade de Mossoró, a gente está na caça de um nome forte da cidade de Mossoró para compor essa nominata. Kelso, mas você diz uma coisa importante aí, que poderá não ser no Solidariedade. Então, isso pode ser outro partido. Pode. Vai depender, porque como é que a gente está hoje? A gente espera as decisões nacionais dos partidos. É óbvio que eu vou tentar que seja na federação onde o Solidariedade vai estar, né? O Solidariedade não vai sair sozinho. Partidos com menos de 22 deputados, todos vão fazer federação. Solidariedade vai fazer federação. E eu estou tentando essa articulação, mas não necessariamente essas candidaturas estarão dentro do Solidariedade. Quando o senhor cita Mossoró, existe uma realmente necessidade de ter essa representação federal no interior do estado. Então, é Mossoró, mas vai ter algum nome, é buscado alguma indicação, alguma outra indicação fora Mossoró, por exemplo, do Seridó? Mossoró hoje está num momento muito raro que está sem representação na Câmara Federal. Mossoró hoje não tem deputado federal. É muito difícil hoje você vencer uma eleição estando sem mandato nas nominatas que tem deputado federal, porque os deputados federais hoje têm uma superestrutura que nunca foi visto na história federativa do Brasil. É difícil competir com o federal com mandato, né? Mesmo você tendo relevância política, como esse grupo, por exemplo, tem vários com relevância política que já tiveram mandato, tiveram votações altíssimas. Então, a gente acredita que Mossoró vai apresentar um nome competitivo para tentar voltar a ter uma representatividade na Câmara Federal. E hoje, nessa reunião, a gente comentou isso. Olha, tão logo esse nome surja ou a gente identifique, obviamente a gente vai abrir conversa, porque tanto vai interessar a essa candidatura, seja de homem ou de mulher, porque a nossa chapa está muito competitiva, como nos interessa ter um nome da segunda maior cidade do estado. Ninguém monta projeto político no Rio Grande do Norte sem Mossoró estar na discussão. Seja que esfera for, deputado estadual, federal, senador, governador, não existe discussão política no Rio Grande do Norte sobre eleição sem passar por Mossoró. Kelps, eu vou pedir para você fazer a avaliação do quadro executivo, né? Também das eleições majoritárias, como por exemplo o cenário, o que é que isso vai influenciar, mas um questionamento sobre o Solidariedade, sobre a condução, né, desse processo eleitoral. Tendo em vista, claro, esses nomes que já foram colocados, o próprio Kelps Lima, dentro dessa articulação. Está aí no bojo deste debate
ideologia, esquerda, direita? Como é que vocês estão avaliando isso para poder a gente compreender essas estratégias? Não, até porque todos os candidatos dessa nominata têm um histórico de não fazer política radical nem de direita nem de esquerda. Hoje, quem faz política legitimamente, muito à direita ou muito à esquerda, ele já tem uma opção, ele vai para o PT ou vai para o PL. Né? Quem tem uma visão mais descentralizada do processo, não acha que o mundo é preto e branco, sabe que o mundo é cheio de complexidades, ele busca outro caminho. Então, nosso caminho não será nem de postura de direita, nem de esquerda, porque todos os candidatos, até pelo histórico, por exemplo, nenhum desses candidatos desses pré-candidatos que a gente está conversando, sequer foi filiado algum dia ao PT ou ao PL. Mas vai haver ali a crítica ou vai haver a junção, vai haver a ligação com alguns destes nomes que estão surgindo, como, por exemplo, o próprio Alisson Bezerra, aqui de Mossoró, é colocado já no quadro estadual como pré-candidato ao governo. Nós temos o Cadu Xavier, né, que é apontado como pré-candidato da ala governista, apoiado por Fátima, Rogério Marinho, Álvaro Dias. Existe já uma conversação neste sentido? Não, e pretensão de falar em nome nem de Carlos Eduardo, nem de Rafael, nem de Abraão, nem dos outros nomes em torno disso. Cada um tem sua posição individual, isso será respeitado, ninguém tem a pretensão A discussão da gente é estritamente na chapa de deputado federal. Até porque, por exemplo, não é opcional para mim não estar com Alisson caso ele venha a ser candidato a governador. Todo mundo do Rio Grande do Norte sabe da relação de amizade pessoal que eu tenho com Alisson, e para mim, se tem um voto fácil de Alisson, é o meu, porque não é opcional. Ele não precisa perder tempo para conquistar meu voto, não. Então, não teria essa dificuldade de caminhar junto com, possivelmente, Alisson aí nessa corrida? No meu caso pessoal, eu não estou falando em nome dos demais pré-candidatos, porque essa é uma pauta que a gente deixou absolutamente livre. Porque você não vai juntar um grupo eclético como esse e achar que todo mundo vai tomar a mesma posição. Isso seria inocência da nossa parte. São todos políticos bastante experientes, já com uma rodagem muito alta. Então, o que a gente tem conversado é qual é o nosso interesse comum? Tentarmos a candidatura de deputado federal. Isso só é possível se nós estivermos juntos. Nenhum de nós vai conseguir montar uma nominata sozinho. Né? A tentativa foi feita na eleição passada. Eu tentei, vou dar um exemplo, Beto Rosado tentou, Garibaldi, que teve uma votação, teve quase 100 mil votos, tentou e não conseguiu. Ninguém vai mais repetir esse erro. E para isso você precisa sentar e dialogar com pessoas que pensam diferente e têm posições majoritárias diferentes. No próximo ano, no pleito de 2026, o Rio Grande do Norte poderá eleger 10 deputados federais, aumentando essa quantidade de parlamentares. Existe uma meta dentro do grupo que está sendo conversada? 1, 2 deputados, 3? Existe uma meta pré-definida, Kelps? Eu acredito que se tiverem 10 vagas, esse grupo elege 2 deputados federais. Caso tenha 8, provavelmente só eleja 1. Uma conta muito básica, simples. Pode acontecer de eleger 2, mas aí depende muito de circunstância de campanha. Mas com certeza, se tiver 8 vagas, elege 1. São nomes já testados nas urnas, todos com votações expressivas. Se tiver 10 vagas, elege 2. Tem informação de educação, viu? Os cursos superiores de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia devem ser ofertados exclusivamente no formato presencial. A medida determinada pelo decreto da nova política de educação à distância, assinada pelo presidente Lula na manhã desta segunda-feira em Brasília, também determina que os demais cursos da área de saúde e licenciaturas deverão ser ofertados nos formatos presencial ou semipresencial, híbrido. De acordo com o Ministério da Educação, o foco do novo marco regulatório é o estudante e valorização dos professores, a garantia de infraestrutura nos polos, a qualificação do corpo docente, a valorização
da interação e mediação para uma formação rica e integral, independentemente da distância física. Na cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o marco regulatório traz regras mais claras para garantir a qualidade da oferta. Isso aí vai mexer com as instituições de ensino. O pessoal vai ter agora que se requalificar diante das posturas adotadas. Muitos preferiam não entrar nessa questão de aulas presenciais, ou melhor, 100% híbridas para alguns destes cursos. Agora vão ter que se realinhar quem já optava por isso. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o Kelps Lima, da Executiva Nacional do Partido Solidariedade. Kelps, voltando a falar sobre o assunto Câmara dos Deputados, com relação a objetivos. Quando a gente fala sobre os deputados federais, os senadores, a bancada federal do Rio Grande do Norte, sempre a gente escuta muitas críticas, seja por parte da população ou pela classe política. Qual é a observação que o senhor faz sobre hoje a bancada federal do RN e com que objetivo, né, existe essa conversação em torno destes nomes? Eu vou fazer aqui uma crítica como cidadão que gosta de política e que ama o Estado. Qual é hoje o membro da Câmara Federal que representa o Rio Grande do Norte, que participa do grande debate nacional, que apresenta grandes projetos, que está na grande articulação nacional, está, por exemplo, entre os 100 parlamentares mais influentes do Brasil, que é uma lista divulgada todos os anos? Não tem nenhum. A maioria dos estados do Nordeste tem nomes na Câmara Federal de altíssimo destaque no cenário nacional. Eu posso citar, a Paraíba tem um presidente da Câmara, a Alagoas tem um ex-presidente da Câmara, estou falando de Arthur Lira, por Alagoas, e o atual presidente da Câmara dos Deputados, que é da Paraíba. O Rio Grande do Norte já teve presidente da Câmara, relator de grandes projetos, participando de grandes discussões nacionais, e hoje não tem. Os parlamentares ficaram reféns das emendas, dessas emendas impositivas, dessas emendas PIX, e para receber essas emendas, eles simplesmente calaram a boca e não participam dos grandes debates. Então, isso é ruim, e eu estou colocando isso aqui como uma crítica construtiva, porque não são nomes despreparados. Eu posso citar aqui o deputado Fernando Mineiro, que foi deputado comigo, e é um cara inteligentíssimo, super preparado, mas que a gente não vê participando do grande debate nacional, e isso a gente vê em outras apresentações. O máximo que a gente vê é a participação de debates radicais de direita e esquerda. Acho que o Rio Grande do Norte é mais do que isso. A gente precisa participar das grandes decisões nacionais, que é isso da influência para o Estado. Política é articulação, é influência, é preparo, é qualificação. Então vai aqui uma crítica construtiva como cidadão, de que eu acho que o Rio Grande do Norte perdeu esse protagonismo nacional. Quando a gente tinha Ney Lopes de Souza, presidia comissões importantes, Berê Ferreira de Souza, Henrique Eduardo, por mais que a gente discordasse politicamente desses atores, Rogério Marinho, quando foi deputado federal, Fátima Bezerra, quando foi deputada federal, por mais que você tenha divergência política, eu citei aqui todos os espectros, eram nomes nacionais importantes, né, que se destacavam no cenário nacional. Hoje a gente não tem. E lá em Brasília, nesse quadro nacional, e aqui para o Rio Grande do Norte, porque as emendas estão chegando, deputado, e são emendas ali a estilo, o que muitos falam, toma lá da cá, né, no mais puro suco da política, né, daquela mais objetiva possível. E como é que é possível de fazer esse mandato lá em Brasília, que representa o Estado, que tem esse protagonismo nacional, e direcionar aí também um mandato para o Rio Grande do Norte e os 167 municípios? Olha, é muito difícil na política você ter uma carreira relevante mantendo independência. Eu sei disso porque eu tive 3 mandatos e nos 3 mandatos eu fiquei na oposição. E não é fácil você ir numa cidade, demonstrar que você apresentou projetos relevantes, que você participa dos grandes debates em defesa da sociedade
e você chega às vezes numa cidade e a pessoa e o cidadão diz, certo, mas cadê a emenda que você mandou para cá? E muitas vezes ele não sabe qual o preço daquela emenda. Às vezes o preço daquela emenda está num voto para aumento de imposto, está num voto para desfavorecer uma categoria, está em você se omitir em fiscalizar os serviços. Não estou dizendo que todos fazem isso, mas isso acontece. Às vezes aquela emenda sai mais cara no bolso do cidadão do que o dinheirinho que foi para reformar a praça. Então, equacionar essa questão das emendas parlamentares, sem perder a qualidade do mandato, é uma operação bem complexa e que vai exigir muita maturidade política da sociedade, porque, obviamente, quem está recebendo emenda, esse é um dos preços das emendas. Nós temos bancadas federais no Brasil todas que fazem críticas só quando estão aqui na terrinha. Pegou o avião, chegou em Brasília, fica todo mundo calado. Um abraço aqui e a gente agradece a audiência, o Janilson mandando mensagem, o professor Antônio Félix do Alto da Conceição. Quem também está aqui com a gente é o João, diretor lá da UPA do Alto de São Manuel, manda um abraço aqui para o amigo Kelps. Quem também está conosco mandando mensagem, quem é aqui, deixa eu ver, mandando mensagem, Wesley, né? Wesley manda aqui mensagem, gostaria de saber, como representante do Solidariedade, que tem vereadores em Mossoró, quais os nomes que ele pensa para deputado representando Mossoró, pois não temos ninguém para chamar de nosso. Uma dúvida com foco no cargo de deputado estadual, pois ele já respondeu sobre federal. E aí, deputado, como é que está esse projeto do partido para a Assembleia Legislativa? A gente ainda está nessa construção. O partido tem 2 deputados estaduais, o deputado Luiz Eduardo, a deputada Cristiane Dantas. O primeiro suplente é de Mossoró, o ex-vereador Jadson. E, obviamente, a discussão do Solidariedade de Mossoró vai passar por uma conversa com o prefeito Ázio, que é nosso amigo, correligionário, e também pela presidência do Solidariedade em Mossoró, nosso querido amigo Jadson, ex-vereador da cidade e hoje primeiro suplente de deputado estadual. Um abraço aqui para o meu irmão Cassiano, está nos acompanhando lá direto de Caraúbas. Valeu, Cassiano. Ele está dizendo, meu amigo, política tem que saber negociar. Quem também está mandando mensagem aqui para a gente é o José Santos. Obrigado, José. E uma questão, né, sobre esse processo de negociação, de articulação, de estratégia, como relatou agora há pouco aqui um dos nossos telespectadores, Kelps, com relação a 2026. Nós estamos em maio, estamos na metade deste mês de maio. E uma questão que sempre vem à tona aqui quando a gente fala sobre o pleito eleitoral do próximo ano. Estamos vivendo um momento antecipado ou não? Ou é realmente este o momento? São as redes sociais, são as entrevistas, as pesquisas que são mostradas, que trazem esse tom. Está caminhando normalmente ou existe realmente uma forçação aí? Vamos lá. Há uma certa antecipação, mas isso varia, viu, Vanu, cidade para cidade. Mossoró é a cidade mais politiqueira do Rio Grande do Norte. Eu conheço todas as cidades do Rio Grande do Norte. Nenhuma respira mais política do que Mossoró. Não tem. Se chegar aqui em Natal hoje, andar, ninguém está falando de política no shopping, nos restaurantes. Em Mossoró não há esse perigo. 365 dias por ano, qualquer canto que se chega em Mossoró está se falando de política. Eu que gosto de política acho sensacional. Eu preferia ter nascido e viver em Mossoró, que eu ia estar mais ambientado do que aqui em Natal. Mas, assim, o mundo político respira política 24 horas. Há um cenário de eleição majoritária que ainda não tem martelo batido com nenhuma candidatura para governador, não tem nenhuma candidatura assegurada. E aí, como você não tem nenhuma candidatura assegurada, é natural que as especulações sejam maiores. Diferente do governo do estado, né? Você diz aí que não está ainda nada assegurado, mas do outro lado, né, na campanha majoritária aí para o Senado, nós temos 2 vagas e muitos ali querendo sentar nestas 2 cadeiras. Como é que o senhor está observando essa corrida ao Senado para 2026? Vai ser bem interessante, mas, por exemplo, mesmo para o Senado,
você tem duas vagas, mas você só tem 3 candidaturas óbvias, que é do senador Stiff, da senadora Zenaide e muito provavelmente da atual governadora Fátima Bezerra. Mas você vê como está longe. Era para ter já um cenário mais formado, porque os 2 senadores, é natural que eles sejam candidatos à reeleição, né? São eleições naturais. Mas mesmo estas candidaturas não estão definidas as suas dobradinhas, né? Então vai passar muita água embaixo do pano, e essa mudança de cenário dos partidos nacionais, ele gerou uma instabilidade enorme nas nominatas de deputado estadual, em especial. Então isso muda muito o jogo, porque você tem deputados estaduais com alta relevância eleitoral em algumas regiões. Tem um peso, até para o candidato a governador, ter o apoio de alguns deputados estaduais que tem um peso muito grande em algumas regiões. Eles interferem na eleição majoritária. Então, esse jogo e esses deputados estaduais, legítimo e naturalmente, estão esperando a montagem do jogo partidário para se posicionarem. Quem está na política tem observado e tem ficado atento a estes movimentos e gosta, né? Mas, Kelps, agora assumindo aí a gestão na Prefeitura de Parnamirim como secretário, está dialogando com a população também. E o povo está dizendo o que disso tudo? O povo está atento, está acompanhando, está opinando também? O povo quer serviço entregue, quer unidade de saúde funcionando, o povo quer preços mais acessíveis, com menos inflação, quer estrada sem buraco. A sensação que eu tenho é que quem é cidadão e que está cheio de abacaxi para resolver, quando vê uma conversa só de política, faz: amiga, eu quero resultado, cadê a minha entrega aqui? Eu estou saindo de casa, por exemplo, Natal agora está tendo uma chuva enorme. Quando tem chuva grande, é madrugada de terror para algumas famílias. Isso é em Mossoró, é em Natal, é em Parnamirim. Então a minha sensação é que o cidadão ele quer pouca conversa de política e mais conversa de entrega de resultado e que melhore a vida dele, que atenue os problemas. Kelps Lima, ex-deputado, secretário de Parnamirim, membro da Executiva Nacional do Solidariedade e podemos dizer pré-candidato a deputado federal, não é isso? Até agora sim. Pré-candidato a deputado federal, a gente agradece a disponibilidade de conversar conosco aqui no cenário político. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, meu querido amigo Vanúzio. Tudo de bom para você, saúde. Um abração para turma de Mossoró. São João, eu tô aí. Combinado. Então, se junho vai estar aqui em Mossoró, vai ter que vir no cenário político também. Um abraço, até a próxima. Kelps Lima aqui conosco, direto da capital, de forma virtual, aqui para você que acompanha, que assiste o cenário político TCM. Você pode rever todos os nossos programas acessando o nosso canal do YouTube. Clica lá, TCM 10 HD, para você assistir todos os nossos programas, tá bom? Mais informações, acesse nosso portal tcmnoticia.com.br. Até amanhã, um abraço.